Fala galerinha, tudo belezinha? Aqui quem tá falando é Isaac Prígio do canal. Vamos ler a Bíblia comigo, menina. Hoje estou aqui para ler Romanos 5 com vocês. Aceito por Deus, mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pelo dia que está dando para mim, pela pessoa que está vendo esse vídeo. Deixe que nada de mal aconteça nesse dia, fale conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então. Agora que fomos aceitos por Deus, nossa fé nele, temos com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo que nos deu graça, nos deu por meio da nossa fé esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos nessa esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos de Deus e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus. E a aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor em nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Por ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu para nos ver, para nós, quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficáramos livres por meio dele. Do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e agora nos tornou amigos de Deus. Agora eu vou ler Romano, o outro aqui. Adão e Cristo. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e seu pecado trouxe consigo a morte como resultado. A morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram antes de a lei ser dada. Se existia o pecado no mundo, porém quando não existia a lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram, como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existia uma diferença entre o pecado de Adão e o presente de Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior a ele, e ele dá a salvação gratuitamente, muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existia uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado e a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa o que tem cometido muitos pecados, embora não mereçam esses perdão. E é verdade que por causa de um só homem e por meio de um só pecado, a morte começou a dominar a raça humana, mas o resultado que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior e todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim, com um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus
por causa da obediência de um só homem. E a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado? A graça de Deus aumentou isso ainda mais, muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe Deus que o leva e aceita as pessoas, dominasse e trouxe a vida eterna para estas que é nossa, por meio do Senhor Jesus Cristo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum de novo. E fui!